Mas antes da leitura do texto bíblico, eu quero orar com você. Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, por tua graça, Senhor, eu te peço, fica conosco. Abre, Senhor, nossa mente, nosso coração, para que tua palavra venha como uma luz que dissipe trevas, para que tua palavra venha como água ao sedento, e assim nós sejamos preenchidos por tua presença e por tua mensagem. Oramos, Pai, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Portanto, a nossa mensagem de hoje está baseada no livro de Juízes, onde a gente encontra a história de Gideão. O período chamado de Juízes durou 300 anos, 3 séculos. Desde a morte de Josué, certamente você se lembra que Josué foi o substituto de Moisés na liderança do povo de Israel, enquanto esse povo peregrinou pelo deserto, até que o povo de Israel chegasse à terra prometida. Então, desde Josué até o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, desde Josué até o estabelecimento da monarquia, houve esse período aí de 3 séculos ou 300 anos, que é chamado na Bíblia de período dos juízes. Veja, nessa fase Israel estava dividido em tribos, sem uma unidade nacional. Em realidade, o que havia entre as tribos era, assim, muita contenda. Israel era uma terra sem lei. Predominava a anarquia, o desgoverno. Veja que interessante, aqui no livro de Juízes, no último capítulo e último versículo do livro, veja só como que o texto do livro de Juízes termina. É Juízes capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Você compreende? Um período assim de anarquia, de desgoverno. Cada um fazia o que queria fazer, o que entendia ser o certo fazer. Foi uma fase muito difícil para o povo de Deus. Um ciclo se estabeleceu de apostasia, seguida por sofrimento, depois vinha o arrependimento e a libertação. Quando eu digo apostasia, eu estou me referindo a afastamento de Deus. O povo se afastava de Deus. Aí eles perdiam a bênção da proteção divina. Em seguida, vinha o sofrimento decorrente disso, porque os inimigos os oprimiam. Aí eles se arrependiam, confessavam a Deus seus pecados, clamavam por misericórdia. Deus levantava um juiz que os libertava, um líder para libertá-los dos inimigos que oprimiam. Então, tudo voltava a estar bem, mas aí eles se afastavam de Deus de novo, vinha a apostasia, você compreende? E esse ciclo ia se repetindo. Apostasia, sofrimento, arrependimento, libertação, depois apostasia de novo. Que triste isso. Veja aqui, por exemplo, vamos, livro dos Juízes, voltando aqui mais para o começo, Juízes capítulo 6, verso 1. Na minha Bíblia está escrito assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em outras palavras, eles se afastaram do Senhor, eles se apostataram. Agora no verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Percebe? Eles se afastam de Deus, eles perdem a bênção da proteção de Deus, eles ficam debilitados e oprimidos pelos inimigos, então eles vão e clamam ao Senhor, eles se arrependem, e aí, como sempre, nesse período dos juízes, Deus levanta um juiz, um libertador para socorrê-los. E é nesse contexto que entra Gideão, um dos juízes de Israel. Ele é o personagem, nosso personagem de hoje, né? Ele foi citado, inclusive, ele é citado na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 32, entre os heróis da fé, pensando na história do povo de Deus. Eu vou deixar de mencionar alguns detalhes da história de Josué, como tenho feito em relação a outros personagens, isso por conta da falta de tempo, ok? Mas vamos pensar aqui em alguns pontos
da vida desse extraordinário homem de Deus. Começando aqui, Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, está escrito assim na minha Bíblia. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava, diz o texto, malhando ou debulhando o trigo no lagar. O lagar era um tanque escavado na terra e era um lugar, claro, para se preparar o vinho e não para debulhar o trigo. Mas por que Gideão estava debulhando o trigo no lagar? Exatamente para, como diz aqui o texto, para pôr a salvo dos midianitas, os inimigos que na época da colheita invadiam Israel e roubavam tudo. Como ele estava debulhando o trigo no lagar, ele só podia fazer um pouco de cada vez. Não é? E o ideal, é claro, é que isso fosse feito em campo aberto, porém ficava visível e assim eles eram atacados pelos inimigos. Agora vamos ao verso 12, está escrito assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. O anjo de Deus apareceu a Gideão quando ele estava ali trabalhando, escondido, para não ser visto pelos inimigos. E o anjo lhe disse assim: O Senhor está com você, homem valente. Significa que Gideão era um homem corajoso, um homem trabalhador. E assim mesmo, Deus não usa covardes e nem preguiçosos na sua obra. Deus trabalha com gente que tem coragem e disposição. E verso 13, Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se o Senhor está conosco, por que todas estas coisas ruins estão nos acontecendo? Por que nós estamos sendo oprimidos, subjugados, humilhados pelos midianitas? A gente tem ouvido os nossos pais dizer que o Senhor nos tirou do Egito, mas agora, disse Gideão, o Senhor nos abandonou. Na verdade, foi a nação de Israel que abandonou o Senhor e eles estavam colhendo as consequências naturais dessa atitude deles. Porque, como já disse, quando eles abandonavam a Deus, eles perdiam a bênção da proteção divina e assim ficavam vulneráveis aos seus inimigos. E agora no verso 14, então o Senhor se virou para Gideão e lhe disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deus disse assim: Gideão, use essa força que você tem, esse seu empenho, essa sua coragem, essa sua dedicação, que você emprega no seu trabalho para você vencer os inimigos de Israel, para você libertar o seu povo. E olha o verso 15. Então respondeu Gideão: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Na tentativa de fugir do chamado divino, Gideão alega sua incapacidade. Minha família, Gideão disse, olha, é a mais pobre da tribo, é a mais fraca. E eu, inclusive, sou o menor, o filho mais novo da minha família. Como quem diz assim, olha, seu anjo, a minha família é nada. E eu sou menos que nada. Mas Gideão estava se esquecendo que o chamado recebido era por aquele que é mais que tudo. Era Deus quem o estava chamando e enviando. Você sabe que essa reação de Gideão, ela foi a mesma de outros profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés disse assim, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó, para ir ao Egito e libertar Israel? E Jeremias, hein?
profeta Jeremias, quando Deus o chamou, ele disse assim: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E você se lembra da história do profeta Jonas, o profeta fujão? Quando Deus o chamou, ele não respondeu, não falou nada. Mas Jonas tentou o impossível, tentou fugir da presença de Deus. No início, nenhum destes homens compreendia ainda que o sucesso da missão não dependia da capacidade deles, mas do poder do nosso maravilhoso Deus. O mais importante não é quem você é, mas quem é Deus. Você sabe que nessa hora, quando Deus nos chama para uma missão especial, duvidar de nossa capacidade própria, ser modesto, ser humilde, isso é positivo, está correto. Contudo, nós precisamos confiar em Deus para vencer o medo e avançar com firmeza. Olha aqui, agora Juízes capítulo 6, verso 16. Olha aqui o que diz o Senhor: mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Ei, Gideão, eu estou contigo, eu estou com você. E como eu estou com você, como eu vou com você, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Você e eu contra um só homem. Então, somos maioria? E aqui do verso 17 até o verso 24, Gideão pede a Deus um sinal, porque parece que ele não estava assim convencido de que aquele era realmente um visitante celestial. Então ele diz assim para o anjo de Deus: espera aqui que eu vou ali buscar uma oferta ao Senhor. E Gideão preparou uma refeição deliciosa. Trouxe a refeição e com o objetivo de entregar ao anjo do Senhor. E o anjo disse assim: coloca essa sua oferta em cima de uma pedra, em cima ali daquela rocha. E Gideão colocou ali. Então o anjo do Senhor, com a ponta do seu cajado, ele tocou na carne. E a Bíblia diz que saiu fogo e consumiu toda aquela oferta. E o anjo do Senhor desapareceu. E Gideão nessa hora diz assim: ai de mim, eu vou morrer, pois eu vi o anjo do Senhor. Naquele momento, Gideão teve plena convicção de que, de fato, ele estava na presença do anjo do Senhor. Mas o Senhor lhe disse assim: não tenha medo, você não vai morrer, Gideão. E Gideão fez naquele lugar um altar dedicado ao Senhor. Na sequência da história de Gideão, aqui dos versos 25 até o verso 32, Deus diz para Gideão, primeiramente, derrubar o altar de Baal, o altar do Deus pagão, do Deus falso e imaginário, chamado Baal, o altar que estava estabelecido ali em Israel, porque infelizmente o povo de Deus, quando se afastava do Senhor, eles se entregavam à idolatria. E Deus disse: Gideão, primeira coisa na sua missão, derruba o altar de Baal. E aqui tem uma lição para você e para mim. Se nós queremos a bênção divina, todo ídolo deve ser removido da nossa vida. E unicamente Deus deve ser adorado. E a história diz que Gideão, ele reuniu 10 homens à noite e fez o serviço. Derrubou o altar de Baal. E no dia seguinte o povo ficou sabendo que quem havia derrubado aquele altar dedicado ao Deus Baal foi Gideão. E então quiseram matá-lo, tentaram matá-lo. Veja a que ponto chegaram na apostasia. Não é? Queriam matar Gideão, um homem fiel a Deus, porque ele havia derrubado o altar de Baal, o ídolo do povo de Israel. E o pai de Gideão, para tentar defender o filho, ele disse assim: ora, senhores, se Baal realmente é Deus, que ele se defenda. Afinal, derrubaram o seu altar. Sabe que a partir desse dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que significa deixe que Baal lute. Deixe que Baal lute. É o significado do nome dado a Gideão, Jerubaal.
Verso 33 agora. Estou aqui em Juízes capítulo 6, agora no verso 33 está escrito assim: todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente passaram o Jordão e entraram na terra de Israel. Eles estavam ali prontos para fazerem os seus saques, né? Para roubarem o povo, como faziam na época da colheita. Os saqueadores chegaram para o costumeiro ataque anual. Assim como Gideão, outros milhares de homens estavam debulhando trigo escondidos por causa dos inimigos. E no verso 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. E na sequência, Gideão envia mensageiros por toda a tribo de Manassés. Eu acho lindo isso aqui, quando está escrito que então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Deus qualifica, o Senhor capacita aqueles a quem Ele chama e aos quais Ele envia. Você conhece o pensamento: Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Era hora de iniciar a batalha, era hora de libertar o povo de Israel que estava clamando pela misericórdia de Deus. Os inimigos, eles haviam entrado no país e esse era o momento oportuno para Israel vencê-los. Chegou a hora da batalha. A Bíblia diz que Gideão conseguiu reunir 32 mil homens. 32 mil homens. Mas sabe o que Deus disse para Gideão? Deus disse que muitos daqueles que estavam ali no meio dos 32 mil eram covardes e medrosos. Eles não iam dar conta de lutar. Eu vou mostrar o texto aqui para vocês. Está em Gideão, no capítulo 7. Gideão, capítulo 7, a partir do verso 2, está escrito assim: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Deus sabia que daqueles 32 mil, tinha muitos ali que não tinham nenhuma coragem de ir à guerra, não tinham nenhum preparo para irem à guerra, não estavam aptos para essa batalha. E, inclusive, se mesmo assim vencessem, eles colocariam a glória em si mesmos e não no Deus de Israel. Então Deus disse: olha, diga para os que estão com medo voltarem para casa. 22 mil voltaram e ficaram apenas 10 mil. E aí Deus disse para Gideão assim: Gideão, ainda tem muita gente, 10 mil é muita gente. Só que um detalhe que eu preciso lhe esclarecer: os inimigos eram 135 mil. 32 mil lutando contra 135 mil, esses 32 mil já eram muito pouco, pouquinhos demais. Só que Deus disse: gente demais aí, diminua. Aí 10 mil, Deus disse: continua muito. E aí Deus disse a Gideão: faça com que esses 10 mil que sobraram desçam ao rio. E os que se ajoelharem para beber água, você dispensa. E os que beberem rapidamente, então você leva consigo. E o teste foi feito. Somente 300 homens foram aprovados. Somente 300 homens não se ajoelharam para beber água, mas eles beberam rapidamente e já seguiram para a batalha. A questão aqui era quem estava completamente comprometido, quem estava completamente focado com a missão. A triagem serviu para remover os infectados pela idolatria e destacar os homens de coragem e fé. Esses sim, eles confiavam que Deus estava com eles. Mesmo que eles fossem poucos, o número deles era de pouca importância. Se eles estavam com Deus,
os inimigos seriam vencidos. É Juízes capítulo 8, verso 10, que diz que eram 135 mil os inimigos. Veja, Gideão a princípio com 32 mil, depois 22 mil foram embora, ficaram só 10 mil. E Deus ainda disse, tem gente demais. E aí de 10 mil, apenas 300 homens. Se 32 mil eram poucos, 10 mil eram pouquíssimos. E agora 300, ora, 300 homens contra 135 mil, isso não é nada. Sem dúvida é uma batalha desigual. Mas não se esqueça, quando a gente está com Deus, quando nós estamos com Deus, nós somos maioria. Não importa quem está contra nós, o que importa é quem está a nosso favor. Se você está com Deus, você não precisa temer nada. E Gideão, claro que orientado certamente pelo Espírito Santo, ele definiu uma estratégia simples, mas que foi tremendamente eficaz. Gideão pegou o seu grupo, os 300, e dividiu em 3 grupos de 100. E cada homem tinha, numa das mãos, um vaso de barro, tendo dentro do vaso uma tocha. E na outra mão, eles seguravam uma trombeta. Então Gideão combinou com eles assim, quando eu tocar a minha trombeta, então vocês todos tocarão. E depois todos vão gritar pelo Senhor e por Gideão. E assim os 3 grupos se aproximaram do acampamento inimigo à meia-noite. E sob a orientação de Gideão, eles tocaram suas trombetas, em seguida quebraram os vasos, jogaram os vasos no chão e ergueram as tochas. E eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. Não saíram dos seus lugares, mas agiram dessa maneira sob a orientação de Gideão. Um método simples, simples demais, mas sob a orientação e a bênção divina, mesmo os métodos mais simples, eles podem realizar mais do que outros métodos e recursos mais sofisticados, idealizados pelos homens. O plano era incutir pânico no acampamento midianita. Os inimigos, de acordo com a Bíblia, eles se desesperaram. Quando eles ouviram as trombetas, quando eles ouviram os vasos sendo quebrados, quando eles viram de longe as tochas sendo erguidas na escuridão, quando eles ouviram os soldados, os homens de Gideão gritando, então eles se apavoraram, se desesperavam, lutavam no escuro entre si, eles confundiam os que estavam à frente com os inimigos, e assim eles mataram uns aos outros, e muitos fugiram. Então diz a palavra do Senhor que Gideão convocou de novo milhares de israelitas, e eles se apresentaram, e eles seguiram no encalço desses que fugiram, e os israelitas derrotaram naquele dia 120 mil inimigos. Tremendo, hein? Eu estou pensando aqui no outro grande líder do povo de Deus, o rei Davi. Certa vez, no Salmo 60, verso 12, Davi disse uma frase que eu gosto muito e que tenho guardada no meu coração. Davi disse assim, em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Eu gosto dessas palavras de Davi. Essas palavras de Davi têm tudo a ver com a experiência vivida por Gideão e os seus 300. Em Deus faremos proezas, ou seja, em Deus faremos coisas grandiosas, impensadas, inimagináveis. Em Deus nós alcançaremos o inalcançável, nós realizaremos o impossível. Em Deus, disse Davi, nós realizaremos proezas, nós faremos proezas, porque Deus mesmo calca aos pés os nossos adversários. Isto é, Deus vence os nossos adversários, Deus derrota os nossos inimigos, Deus os supera, Deus os derruba, Deus vence. Oh, louvado seja o nome do Senhor, confie em Deus. Se você está com Deus, você não precisa temer nada, porque com Deus nós somos maioria.
com o nosso Senhor, a nossa vitória é certa. E olha, Gideão, ele perseguiu tanto a vitória e desejou tanto obtê-la, que tem um outro verso aqui que é maravilhoso. Juízes capítulo 8, verso 4. Olha só o que está escrito, Juízes 8, 4. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Que coisa, hein? Gideão, está escrito, ele chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que estavam com ele, e eles já estavam cansados, mas ainda perseguindo o inimigo. Eles estavam dispostos a lutar até o fim, eles queriam cumprir a missão até o final, eles já tinham feito muito, mas eles desejavam realizar mais. E assim também acontece hoje na experiência do povo de Deus. Muitas vitórias são alcançadas por cristãos cansados, mas que ainda persistem, que não desistem. Será que eu estou falando para alguém que está cansado? Alguém que está cansada de tanto que você tem lutado, de tanto que você tem se esforçado para fazer o seu melhor, mas a vida é assim, não é? Quantas vezes nós nos sentimos cansados e abatidos? Em nome do Senhor Jesus, não desista a despeito do seu cansaço. Isso me faz lembrar um conselho de Paulo, que está em Gálatas capítulo 6, verso 9. Ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Guarde isso com você, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Antes, Paulo havia dito que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então ele diz, ei, você que confia em Deus e que conhece a Deus, não se canse de fazer o bem. No momento certo você vai colher o fruto do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação em procurar viver de acordo com a vontade de Deus. Não se desanime, siga fazendo o bem. Eu gosto do pensamento, os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. E é assim mesmo. A nossa vitória vem do Senhor. Quer ver outro texto fabuloso? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Eu citei outro dia aqui no programa. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Lá está escrito assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse é um outro texto que você tem que marcar também. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Permaneça com seu coração totalmente nas mãos do Senhor e creia, a sua força vem do Senhor. É comum hoje no mundo a gente ouvir dizer que nós devemos nos empoderar, não é? Todo mundo quer estar mais empoderado, mas você sabe o que Deus diz para você e para mim? Sabe qual é a palavra de Deus para nós, diferente da palavra do mundo? Isaías 27, verso 5, o Senhor diz assim, que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Meu amigo, minha amiga, ouça isso aqui. Sem Deus, o homem pensa que está empoderado, a mulher pensa que está empoderada, mas na verdade, sem Deus, nós estamos apenas empoeirados, entendeu? Em vez de empoderado, empoeirado. Sem Deus, o homem está coberto com a poeira da vaidade, do orgulho e da arrogância. E do mesmo jeito que a poeira facilmente desaparece, da mesma forma desaparecerá o poder dos que não andam com Deus. Você e eu, nós precisamos sim de Deus em nossa vida. Lembre-se, com Deus, o menor torna-se o maior. Com Deus, nós somos maioria. Nossa força vem do Senhor.
Ele diz para você agora, não tenha medo, eu estou com você, vai nessa sua força, nessa força que eu lhe dou para vencer, não tenha medo. A questão aqui não é autoajuda, a questão aqui é a ajuda do alto. Deus abençoe você. Continue confiando em Deus de todo o seu coração. Assim como Gideão, é claro, muitas vezes nós temos medo, nós temos a sensação de que o Senhor nos abandonou, mas creia, Deus não abandona a gente, nós é que abandonamos a Deus. Então volte-se para o Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração e tenha a vitória que vem do Senhor.